O Senhor, ele é o Deus que se ira contra aqueles que fazem mal ao seu filho. Você sabia disso? Hoje nós vamos falar do Salmo capítulo 2, onde o Senhor, através da sua palavra, ele nos revela que sim, ele pune quem faz mal a seu filho. Antes de tudo, não esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com a família, com os amigos e com aquela pessoa que você sabe que necessita de uma palavrinha. E também não se esqueça, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a dar um engajamento melhor para o nosso trabalho e que o YouTube reconheça que esse conteúdo é importante para as pessoas, tá bom? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nós hoje vamos continuar o nosso devocional baseado no de ontem e hoje continuando a partir do verso 7 do capítulo 2 de Salmos. Davi ele escreve assim: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com tua vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. É bem forte, né? O que o escritor quis falar com essas palavras? Baseado no que nós falamos ontem, o Senhor ele é um Deus que pune a quem faz coisas ruins aos seus escolhidos. Davi ele está falando sobre os seus inimigos que estavam tramando contra ele. E ele falou que o Senhor ria e zombava de quem fazia tais coisas. E hoje em dia é um pouco diferente, mas os seus princípios se mantêm. Porque Davi, ele era um rei ungido pelo Senhor. Então aqueles que se levantavam contra o rei, que foi escolhido pelo Senhor, aquela nação era subjugada. Hoje em dia é um pouco diferente, porque nós não somos reis, nós não temos cargos que o Senhor nos tem dado e aqueles que se levantam, eles perecem, não. Porém, nós somos como seus filhos adotados. O Senhor, ele nos traz como vozes dele nessa terra. Como a sua palavra vai nos trazer, nós somos como luz neste mundo, como sal nessa terra. O Senhor, a partir do sacrifício de Cristo, ele nos tem como filhos adotados. E hoje nós somos puros perante seus olhos. Então aqueles que se levantam contra nós estão sim se levantando contra filhos do Senhor. E semelhante ao que Davi falou, acontece também conosco. Nós podemos sim, diferente de Davi, nós podemos sofrer. Porque aqueles que se levantavam contra Israel pereciam. Mas quem se levanta contra nós não pode não acontecer de morrer. Porém, há um juízo no fim dos tempos. Aqueles que fazem mal aos filhos do Senhor aqui na terra, assim como aconteceu com os discípulos, que padeceram, morreram literalmente pela palavra. Hoje em dia também pode acontecer conosco. Por conta da palavra, por conta dos mandamentos, por conta de seguirmos os princípios que a palavra estabelece para nós, podemos sim sofrer por conta disso. Por conta de nós não querermos pecar, não quero mentir no meu trabalho. Então, por eu não mentir, eu posso sofrer por causa disso. Por eu não passar a perna nas pessoas que estão ao meu redor para ter um ganho próprio, eu posso sofrer por causa disso. Mas a questão é, o meu sofrimento é momentâneo nessa terra. Porém, a ira do Senhor se acende contra quem faz mal a mim e a você, que é escolhido do Senhor. E aí, a ira do Senhor se inflama contra essas pessoas, e mesmo que elas não sofram na hora, ainda assim haverá um juízo final, onde o Senhor julgará a estes, onde a ira do Senhor ela vai se acender para sempre. Como nós vimos no Salmo capítulo 1, a ira do Senhor ela vai se levantar de uma forma que contra esses ímpios o caminho deles levará à morte. E como nós vemos em Apocalipse, é a morte que é eterna, é o lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, nós como filhos,
o Senhor se ira. E ele vai falar aqui no verso 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Quer dizer, nós temos que servir da maneira correta, com temor, quer dizer, com respeito, com receio de fazer algo de errado. O Senhor, ele é um Deus santo. E com essa santidade não tem como brincar. Não podemos servir ao Senhor de qualquer forma. Não podemos viver de qualquer forma, porque o servir não é somente na igreja, mas é no nosso dia a dia. Então nós devemos servi-lo, viver com o temor de não pecar contra o Senhor, porque ele é um Deus santo. E contra um Deus santo, um pecado, não é um pecadinho, não é coisa simples. Mas nós estamos fazendo algo totalmente errado, totalmente sujo contra um ser santo. As consequências são graves. E ele fala: e alegrai-vos com tremor. Até nos nossos momentos de alegria tem que ser com cuidado. Nós costumamos nos alegrar e ficar eufóricos e fazer as coisas com sentimentalismo e fazer as coisas por impulso. Temos que tomar cuidado com os nossos momentos de alegria. Assim como Davi, no momento em que ele estava desleixado, onde havia guerra, como costume na época, a guerra, os reis iam para a batalha. Davi, ele quis ficar naquele momento, no momento de descanso, de mordomia. Ele se deixou levar um pouquinho pela carne. E neste momento em que ele se deixou levar, aconteceu um dos pecados mais complicados da vida de Davi relatado na palavra, que foi o pecado do adultério e depois disso a morte de Urias. O momento de alegria, o momento de desleixo levou Davi à prostituição e a matar um homem. E ainda por conta desse pecado, a sua consequência foi grave. O Senhor falou que por causa disso, na linhagem de Davi, haveria espada. Por conta do pecado de um homem, a consequência foi grave por gerações. Hoje conosco não é diferente. Pode ser que não tenhamos um pecado, pode ser que não tenha uma consequência direta e na hora, mas haverá uma consequência possível no fim dos tempos. Tomamos cuidado, irmãos. E para finalizar, irmãos, o verso 12 vai falar: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Ele fala, beijai o filho, ele está falando, Davi escreve no verso 7 que o Senhor fala que ele é seu filho, quer dizer, Davi é filho do Senhor. E o Senhor continua falando, eu hoje te gerei. Quando aqui está falando, beijai o filho no verso 12, está falando para tratar Davi com respeito. O beijo era um ato de respeito, um ato de fidelidade na época. Então, quando ele trata no verso 12, beijar o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quer falar que para quem não respeitar a Davi, como na época ele era considerado filho do Senhor, como ele era o rei estipulado pelo Senhor naquele momento, quem se levantasse contra Davi, a ira do Senhor se acendia contra essa pessoa. Então ele fala, beijem, quer dizer que as pessoas respeitem, para que as pessoas sejam fiéis com Davi, para que o Senhor não se ire e essa pessoa não pereça no seu caminho. Então Davi ele já alertava, tomem cuidado, porque eu sou ungido do Senhor. E ele vai falar no finalzinho, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurados, felizes são aqueles que confiam no Senhor como Davi confiava, sabendo que ele era o filho do Senhor, ele era um ungido do Senhor. Ele sabia que o seu reino estava ali estipulado e baseado no que o Senhor fez para ele. O Senhor levantou todo o império para Davi. Então Davi confiava plenamente no Senhor. Davi sabia que contra aqueles que se levantavam contra ele, a ira do Senhor ia contra aquelas pessoas. Então, da mesma forma, irmãos, nossas lutas também têm que estar baseadas no Senhor. A nossa vida tem que estar baseada no Senhor, porque Ele que nos levanta todos os dias, Ele que nos deu tudo o que nós temos. E para nós, da mesma forma que somos filhos do Senhor, porque por conta de seu sacrifício, nós somos considerados filhos agora,
se aceitamos o Senhor, se tomamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Para nós que somos considerados seus filhos, há uma ira contra quem se levanta contra nós. Eu não estou falando, como eu já falei mais cedo, eu não estou falando que não vai nos acontecer nada, mas quer dizer que mesmo que aconteça contra nós aqui na terra, grandes coisas, grandes injustiças, muitos inimigos, por conta da palavra do Senhor que nós seguimos, por conta dos nossos princípios baseados na Bíblia, ainda que se levantem muitos, e mesmo que nós pereçamos, como aconteceu com os discípulos que morreram pela palavra do Senhor, sabemos que o nosso fim será a salvação. Mas para nós que confiamos no Senhor, nós sabemos que a estes que se levantam, mesmo que não aconteça nada em terra, mas no fim de tudo haverá um julgamento contra eles, é um julgamento baseado na ira que o Senhor levantou contra eles porque eles nos atacam. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus que se ira contra quem se levanta contra seus filhos. E ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus que se irava contra aqueles que se levantavam contra Davi. E esse é o mesmo Deus que nós servimos, irmãos. Que o Senhor abençoe a vocês, que vocês possam continuar aqui neste canal. Eu espero que estejam gostando dos vídeos. Deixa o seu like se você gostou, deixa um comentário. Se inscreva também no nosso canal para nos ajudar com os engajamentos e que o YouTube entenda que esses vídeos são importantes. E também não esqueça, compartilha com a família, com os amigos e com quem você sabe que necessita de uma palavra. E que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.